Namastê, turminha! Nessa época de isolamento social, de quarentena, quanta informação a gente está recebendo, quantos convites é live disso e faça aquilo, e você precisa se conhecer, você precisa ter paz interna, é tanta coisa que a gente está recebendo, né? E eu não vim aqui hoje dar nenhuma instrução, de jeito nenhum. Eu vim lembrar apenas que a gente só pode compartilhar a nossa própria experiência. A gente só pode compartilhar aquilo que a gente tem dentro, não é verdade? Mas às vezes a gente esquece disso. E eu trouxe mais um exemplo de um aprendizado que eu tive com a Lalita Ji lá no Fulchat Ashram, onde eu morei por 6 meses. Todos os dias a gente tinha uma reunião com a Lalita Ji, que era uma aula, né? O retiro era de silêncio e durante essa hora a gente conversava. E aparecia cada pergunta, gente. Vocês imaginam, gente de muitos países, num retiro de silêncio na Índia, todo mundo já com aquela ebulição, imagina a quarentena, vezes, né? Alguns multiplicada. E vinha perguntas de diferente natureza e eu ficava, gente, o que a Lalita Ji vai falar disso? Como que ela responde? E eu só ficava observando as perguntas e como ela respondia. Eu achava interessante que tinha pergunta que ela não entendia. Gente, falando sério, eu estava do lado dela e às vezes eu achava que ela não tinha entendido o inglês, mas não era, ela entendia o inglês, ela não entendia a natureza. Por exemplo, sabe aquelas perguntas pernósticas que a gente dá a volta? Pergunta mais ou menos, é uns comentários meio dando umas cutucadas no outro? Por exemplo, um moço lá falando, né, dando voltas e voltas para dizer que era um absurdo um ashram na Índia ter vacas, que todo mundo deveria ser vegano. Gente, não vou entrar no mérito, estou contando só a história. E ele estava falando, e é isso e aquilo, e trazia argumento, e a pergunta em si ele não trazia, ele ia trazendo apenas esses comentários, e a Lalita Ji falava, e aí ele, então, o que você acha disso? E ela falou, Patrícia, eu não estou entendendo o que ele está falando. E eu, continua então, por favor, fala de novo. E eu já entendi que ele estava querendo um pouco... Por quê? Porque dentro de mim eu tenho a mesma coisa, querer cutucar o outro para ver se sai um caldo dali, querer falar, olha, veja, assim é melhor ser vegano do que tal coisa, vocês não estão fazendo tudo direito, qualquer coisa desse tipo, gente, é um exemplo. E a Lalita Ji falava, não entendi esses dar um golpes assim nos outros ou apertar. E aí eu peguei e virei para ela e falei, Lalita Ji, olha, o moço ali está dizendo que ele acha que é um absurdo, que aqui o ashram submete as vacas a sofrimento, que a gente não deveria consumir leite e nem fazer queijo, etc. no ashram, porque isso, aquilo. Ela foi ficando com lagriminha nos olhos, me olhando, falando assim, eu me emociono porque eu mesma de falar aquilo para ela, fui ficando, sentindo que aquilo era uma violência. E aí ela virou para mim, Patrícia, meu Deus, mas nós tratamos tão bem as vacas, elas são parte da minha família. E elas moram lá no ashram, né? Aí eu falei, Lalita Ji, eu sei, mas o moço não sabe. Aí ela virou e sabe o que ela falou para ele? Nada. Ela não falou, vem aqui, vai lá ver as vacas como tão bem. Olha só, como que você vem aqui na Índia achar que a minha casa que tá errada, volta pra sua. Esse é um pensamento nosso, né? Ele acha aquilo, ela tem as coisas dela no coração dela. Ponto final. Para mim aquilo era tão estranho. Por isso que a gente fica tão chocado quando a gente vai para um país de cultura diferente. Não só uma cultura diferente à Índia, quanto essa mestra, é um pensamento de um lugar que a gente desconhece. E por isso, para mim, eram tantos aprendizados. E eu vou contar mais um. Durante essas aulas, como eu disse, pareciam muitas perguntas. Um dia a gente estava estudando Brahmacharya, o caminho de Brahma, de Deus, que basicamente alguns traduzem como celibato, né? Então, estudando como no yoga, usar energia sexual para propósitos elevados, espirituais, estudando com todos aqueles jovens e também idosos que estavam lá, beleza. No outro dia, alguém tem alguma pergunta? Daí uma menina jovem, de uns 25, da França, levanta a mão.
Ela falou, eu tenho, Lalita Di. A Lalita Di é uma monja, gente, monja, tá? Celibatária. Eu tenho. Vocês ficam falando muito bonito aí desse brahmacharya, que é celibato para isso, que não pode fazer aquilo, que aquilo outro. Eu não entendo vocês, sinceramente, porque e esse negócio aí do Kama Sutra? Aí o Kama Sutra, aí vocês ficam falando de celibatário? Eu queria saber, Lalita Di, a sua opinião sobre o Kama Sutra, então. E eu falei, gente, eu não acredito que ela tá perguntando isso pra Lalita Di. Meu olhinho cresce, né? Aí a Lalita Di aqui do lado, eu só dou aquela olhadinha, a Lalita Di tão tranquila. Ela espera sempre um segundo antes de responder, né? Aí ela falou pra moça, eu não tenho experiência sobre o Kama Sutra. Próxima pergunta. Ô, gente, vocês compreendem? Eu não tenho experiência. Como é que eu vou dar opinião? Como é que eu vou defender, rebater, atacar? Eu não tenho experiência, só isso. Quantas vezes a gente não tem experiência e já começa, e pim, e pom. E ela falava para mim, Patrícia, se você não tem experiência, você não tem nada. É verdade, gente. Fica lendo no livro, fica estudando, fica fazendo. Não tem. Traz aqueles estudos para a sua experiência. E é só a partir da experiência, gente, que a gente pode compartilhar com os outros. De outro lugar não existe isso, não é? Por isso que é tão verdadeiro. E a gente vê como que fica superficial quando aqueles contos que um outro conta. E aconteceu recentemente, às vezes eu posto um vídeo aqui de umas histórias da Lalita Di, e ao invés da gente pegar aquela essência do ensinamento, a gente fica perdido na história. Então eu contei outro dia, dá uma olhada aí no vídeo, você quer estar certo ou ser feliz, uma coisa assim é o título do vídeo. Olha lá na descrição deste. E aí a pessoa às vezes fala, nossa, mas coitado do funcionário, do ashram que foi despedido, na historinha. Claro, mas ou Swami Di era machista, naquela história que eu contei lá, olha lá o vídeo, turma. Ou a gente já começa daqui, não conhece o Swami Di, nós nunca fomos no ashram, nós não vivemos a pele da Lalita Di, a gente não sabe de nada do que aquelas pessoas viveram, sentem, pensam, naquela época que agora já mudou tudo, e a gente continua dando a nossa opinião. Por quê? Porque a gente está acostumado mentalmente a ficar o tempo todo assim. Então esse é um convite para essa reflexão. Eu tenho experiência no meu coração, só é isso que eu posso ter. Daqui a pouco a gente vai ter experiência com amigos que estão doentes, com parentes que estão enfermos e talvez alguns que faleçam. Talvez nós mesmos experimentemos isso, a partir daí a gente vai ter a experiência. Antes disso, a gente não tem nada. Queridos, eu agradeço a atenção de vocês estão sendo muito gentis comigo, muito mesmo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixa um comentário que eu adoro receber. E eu deixo o meu grande abraço e um namastê.